Boa tarde a todos. É uma alegria imensa eu estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me permitir estar aqui nesse momento com vocês e agradecer também a Aline Sopper pela oportunidade e por esse momento incrível de conhecimento e transformação. Então, falar um pouco, hoje eu vou falar por dentro da Corrida dos Ratos. É uma história, um testemunho meu, né, e como que eu saí, como que eu fiz para poder estar virando a chave. Então, como a Aline falou, né, eu sou psicóloga, já tenho 25 anos no mercado financeiro, atuando como gerente de uma das maiores instituições financeiras do mundo até, né? E também sou mentora de educação financeira para mulheres. Hoje eu tenho liberdade financeira para estar aqui palestrando para vocês, mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança, eu peguei um dinheiro escondido do meu pai. E aí ele chegou no escritório e me perguntou, você pegou esse dinheiro? E eu menti. E eu falei que não tinha pegado e foi uma das maiores broncas da minha vida. Eu tomei uma surra naquele dia. E eu senti muito medo. Anos depois, eu percebi que toda vez que eu tinha um dinheiro, eu queria me livrar dele, como se dinheiro e culpa estivessem ligados. E eu sentia, o que eu sentia? Medo. E durante muitos anos, eu fui casada, vivi um relacionamento, e eu tinha uma vida muito confortável. O meu dinheiro era praticamente só para mim, eu não tinha grandes responsabilidades financeiras. O meu marido, na época, ele era o provedor, né, o provedor do lar. Mas, quando veio a separação, aí tudo mudou. Eu fiquei sem chão, eu fiquei totalmente perdida. E o que eu tinha? Medo. Medo de não dar conta, medo do dinheiro, né, como que eu ia fazer sozinha, né, não me sentindo capaz, né, de cuidar do meu dinheiro sozinha, eu sempre tinha ele ali, e mesmo trabalhando anos dentro do banco, eu percebi uma coisa muito dura, porque mesmo eu tendo contatos com produtos financeiros, eu não tinha domínio sobre a minha própria vida financeira. Eu inconscientemente repelia o dinheiro. E de acordo com a psicologia, né, quando você tem medo de algo, e esse medo, ele não... do que eu, com menos instrução, mas elas tinham o quê? Elas tinham organização financeira, elas tinham paz. E aí foi aí que eu entendi que não era quanto você ganha, e sim como que você se relaciona com o dinheiro. E isso começa cedo, começa lá na infância. Eu, criança, eu associei o dinheiro à culpa. Aí, na vida adulta, eu repeti o mesmo padrão, mas em forma de descontrole, impulsividade e consumismo. E eu vi que eu não estava quebrada financeiramente, eu estava quebrada emocionalmente. E aí foi aí que eu descobri 3 passos para mudar a minha vida financeira. E que eu gostaria que pode mudar a de vocês também. Então, quero saber de vocês aqui, quem que gostaria de saber quais são esses 3 passos para mudar a sua vida financeira? Quem aqui quer ter paz, financeira, né, para cuidar, para realizar os sonhos? Acredito que todo mundo. Então, espera só um minuto. Pois é, Corrida dos Ratos. Acredito que muitos de vocês já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, onde ele fala, ele descreve, ele faz um comparativo do ratinho na gaiola, né, dentro da rodinha ali. Eu, como psicóloga, eu também já fiz um experimento que a gente fazia com o ratinho. E o rato, e era essa vida que eu tinha. Às vezes trabalhava, ganhava dinheiro, pagava os boletos, ficava sem dinheiro, depois trabalhava, ganhava dinheiro, pagava os boletos.
e tudo se repete. E a gente vê isso hoje em muitas famílias, né? Inclusive, só um minuto, gente. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 78,4% das famílias no Brasil hoje estão endividadas. Então, isso quer dizer que a cada 10 famílias, praticamente 8 estão com dívidas. Então, de acordo com a Confederação, né, com o CNC, essas famílias, as pessoas, a maioria delas, não vivem com sobra, elas vivem num aperto. Estou toda hora voltando aqui. Como que faz aqui para... Espera. Me ajuda aqui, gente. Aqui? Bom, então, continuando aqui, eu até passei aqui, né? Eu tinha um slide antes que eu passei rápido aqui. Mas então eu descobri esses 3 passos, eles mudaram a minha vida. Porque eu precisava de alguma coisa, acontecer alguma coisa para eu poder sair daquele momento lá, porque senão a minha vida ia desandar de vez, se eu não tomava as rédeas dela novamente, né? Novamente, ou então, porque eu acho que eu nunca tomei, né? Porque eu sempre fiquei, antes era com meu pai, com meu marido e tal. Então, o primeiro passo que eu desenvolvi foi o mindset, que seria ressignificar as crenças que nos sabotam. O mindset, ele é a nossa configuração mental, é o nosso drive mental. Então, é de acordo com ele que a gente pensa, sente e age. E o mindset, ele pode ser fixo ou pode ser de crescimento. O fixo, a pessoa acha que aquilo ali é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morro assim, então ela acha que não pode mudar. E o de crescimento, não. O de crescimento, ele está sempre buscando novas formas de aprender, né? Mesmo que ele não tenha um domínio, mas ele quer aprender para mudar daquela situação. E ressignificar as crenças que sabotam seria justamente você mudar do mindset fixo para o mindset de crescimento. E foi isso que eu fiz, porque eu não tinha... Antes, eu vivia repetindo para mim que eu não tenho controle sobre o meu dinheiro, eu não sei lidar com o meu dinheiro, e eu comecei a repetir, não, quanto mais dinheiro eu faço, mais pessoas eu ajudo. O dinheiro, ele não escraviza, ele liberta, né? E foi isso que eu fiz para poder estar mudando, porque tudo começa na nossa mente. Se a nossa mente não estiver alinhada, não adianta nenhum método que ele não vai resolver nada, né, na nossa vida. O segundo passo, o passo número 2, foi focar na solução. Não sei se vocês já ouviram falar de como o Michelangelo, ele construiu Davi. Ele recebeu uma pedra de mármore, e essa pedra... aquilo que não era Davi. Ele focou na solução, ele não focou no problema. Então, é assim na nossa vida financeira também. Muitas das vezes, a gente tem que focar na nossa solução. Na solução que seria os gastos, o que vai me levar para o outro nível e tirar tudo aquilo que não leva a gente para o próximo nível, que seriam os gastos necessários, as crenças, né, que nos pesam, os hábitos que nos sabotam. E foi isso que eu fiz. Eu foquei naquilo que ia me levar para um próximo nível. E o terceiro passo, que é o método 50-30-20. E que ele funciona, outros palestrantes aqui falaram, né, do termostato financeiro. Ele funciona como um termostato financeiro, porque ali você
ele te dá uma clareza para você verificar se você está no propósito ou se você está se sabotando. Então, 50% da sua renda, até 50%, ela tem que estar nas suas necessidades básicas, aquilo que precisa para você sobreviver, né? Que seria os gastos de moradia, transporte, saúde, alimentação, aquilo que você precisa para sobreviver. Os 30% da qualidade de vida, né? Aquilo que te faz a vida também ficar um pouco colorida, né? Senão fica tudo muito chato. Então, um jantar com a família, né? Um hobby, um salão, né? Nós, mulheres, né, que gostamos muito. E 20% para o nosso futuro, para a gente construir a nossa liberdade ali na frente. E aí onde entraria a reserva de emergência, a questão da aposentadoria, previdência privada, o intercâmbio dos filhos, aquilo que seria no futuro. Então, eu precisei mudar minha mente, focar na solução, e aí sim eu parti para a prática, para poder dar uma guinada na minha vida e mudar daquela mentalidade, né, gastadeira, consumista, que às vezes ainda tem um pouquinho que eu fico, né, mas para outra mentalidade. E hoje eu ajudo mulheres, né, que assim como eu era, estão prontas para virar a chave. Quem mexeu no meu queijo, não sei se vocês já leram esse livro, que é um livro de negócios, ele é muito bacana, ele conta a história de 2 homenzinhos e 2 ratinhos. E eles entram todo dia pelo labirinto em busca de queijos. E todos os dias eles entram até que eles observaram que o queijo foi sumindo. Só que eles não conseguiram, os ratinhos, como eles tinham uma memória mais simples, eles foram atrás de novos queijos. Já os homenzinhos, que tinham uma mentalidade mais complexa, eles ficaram parados ali vendo o queijo indo embora e eles não tomavam muita iniciativa. Então, e assim é a nossa vida. O labirinto, ele é como a nossa vida mesmo. E o queijo são nossos sonhos, nossos projetos, relacionamentos, status. E muitas das vezes o queijo ele pode acabar, ele pode mudar, ele pode se transformar. A gente tem que estar aberto a buscar novos queijos. Porque quem fica ali parado, perguntando, reclamando, quem mexeu no meu queijo, né? E acaba, você não consegue ir para o próximo nível. Então, e foi isso que eu fiz. Eu vi que o meu queijo, aquilo, né, aquele padrão de vida, ele já não me... esqueci a palavra agora. Me sustentava mais, né? Eu precisava de um próximo nível. E foi isso que eu fiz. E agora eu pergunto para vocês. E você, vai continuar na corrida dos ratos ou vai virar a chave da sua vida financeira? Boa tarde e até breve.